Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa live da Associação Brasileira de Nutrologia, em que nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho de um assunto que eu gosto muito, um assunto que eu considero extremamente importante, que é a obesidade na infância e adolescência. Essa aula, ela na verdade vai falar especificamente da classificação da obesidade. Ela é baseada em duas publicações científicas. A primeira delas aconteceu em 2004, em que o nosso grupo fez uma primeira proposta de classificação da obesidade na infância e adolescência, proposta essa que foi atualizada em 2018. Essa atualização ela tem a ver com os novos conhecimentos que foram surgindo na área de obesidade infantil, coisas como a importância da microbiota, como a epigenética, como fatores que intervêm diretamente na gênese e na manutenção da obesidade na infância e adolescência. Essa última publicação de 2018, ela foi uma publicação feita a 6 mãos, né? Participaram dessa publicação 6 autores, eu, a minha esposa, que é a doutora Carla, que cuidou da parte da psicologia, o Dr. Mário Cícero Falcão, que é da USP de São Paulo, a doutora Carla Rego, que é da Universidade do Porto, em Portugal, já esteve várias vezes aqui no nosso congresso, a doutora Elza Mello, da Federal do Rio Grande do Sul, e a doutora Graziella, de uma universidade privada aqui de Ribeirão Preto. Essa brincadeira com a telinha aí fazendo load, né, é para que vocês saibam que nós estamos trabalhando já numa nova atualização dessa classificação que deve surgir em algum momento, e eu vou apresentar para vocês, inclusive, alguns aspectos que não estão nesse artigo de 2018, que são coisas que nós acrescentamos agora mais recentemente, que vão sair numa próxima atualização daqui a alguns anos. Muito bem, então vocês têm aí na tela exatamente uma visão geral dessa classificação da obesidade. Então, nós começamos lá dizendo que o primeiro aspecto é confirmar que meu paciente tem excesso de adiposidade corporal. E vejam que nós não falamos excesso de peso nem excesso de IMC, nós falamos em excesso de adiposidade, porque isso é o que define a obesidade. E já de cara, a nossa sugestão é que seja verificado se o paciente tem resistência periférica à insulina ou se ele não tem. Nós vamos discutir um pouquinho isso à frente, mas a ideia é que o paciente obeso com resistência insulínica ele tem um comportamento completamente diferente daquele sem resistência insulínica. Aqui, com resistência insulínica, nós estamos falando de um paciente mais difícil de tratar, com forte componente hereditário, um paciente que tem uma chance grande de evoluir com hipertensão arterial, com dislipidemia, com alterações em vários órgãos e um alto risco de desenvolver um diabetes ao longo do tempo. E o paciente sem resistência insulínica costuma ter uma resposta melhor ao tratamento, ele costuma ter menos comorbidades, costuma ser uma obesidade mais fácil de a gente abordar. Por conta principalmente das comorbidades é que a gente sugere que de cara se faça essa diferenciação. Mas vejam que logo em seguida a gente junta de novo aqui, porque tanto o paciente sem resistência insulínica como com resistência insulínica, ele pode ter vários aspectos desses que estão descritos aqui. Então nós vamos discutir obesidade com perfil sindrômico, genético, epigenético, psicossocial, com ingestão alimentar excessiva, ligada a sedentarismo, ou a obesidade que se associa a alguns fatores, por exemplo, modificações da microbiota, distúrbios endocrinológicos, problemas neurológicos, distúrbios do sono, uso de fármacos e agentes infecciosos. Então vejam que a gente procurou colocar nesse esquema quase todas as possibilidades, ou pelo menos as mais frequentes, que podem levar o indivíduo a ficar obeso. Veja que nós não estamos falando necessariamente de um aspecto único. Eu posso ter um paciente que tem excesso de gordura, ele tem resistência insulínica, ao mesmo tempo ele tem um componente epigenético forte e o quadro dele se associa a um hipotireoidismo. Então, não necessariamente o paciente se enquadra em só um perfil, ele pode se enquadrar em mais de um perfil e frequentemente ele se enquadra em mais de um perfil. Então, só para a gente discutir um pouquinho cada um desses tópicos, né? O excesso de adiposidade corporal é o que define a obesidade. E aí, nem precisaria, vocês já sabem disso, mas só para reforçar, isso é uma publicação de 2017, em que os autores mostram aquilo que a gente já sabe, que é o excesso de gordura e não de peso que leva aos maiores riscos cardiometabólicos. Então, nesse estudo, eles compararam pacientes muito pesados, mas que tinham bastante gordura ou não, e o que levava aos desfechos indesejáveis do ponto de vista metabólico era o excesso de gordura e não de peso. Quando a gente fala da resistência insulínica, a gente fala disso porque ela é o componente-chave
que vai levar a disparar todo aquele processo que a gente conhece como síndrome metabólica, né? Por isso da importância da resistência insulínica. E há uma relação extremamente forte entre obesidade e resistência insulínica. O paciente obeso, ele tem uma série de características que levam a essa resistência insulínica. A expansão do tecido adiposo faz com que os receptores que ficam no adipócito não sejam suficientes para captar a insulina adequadamente. Eu tenho citocinas inflamatórias que levam à resistência insulínica, eu tenho uma redução de citocinas anti-inflamatórias. A lipólise excessiva do paciente obeso leva a um aumento de ácidos graxos livres. E todo esse processo vai culminar com um quadro de resistência insulínica. Então há uma relação muito forte entre as duas coisas. E eu diria para vocês, inclusive, que a resistência insulínica faz um círculo vicioso com a obesidade. Porque o paciente obeso com resistência insulínica, ele tem mais fome, ele tem muitas vezes um desejo de comer que é extremamente potente. E esse paciente, conforme ele piora a sua obesidade, ele piora a resistência insulínica. Então há um círculo vicioso aqui que já foi demonstrado. Tá? E hoje eu tenho as explicações que são as mais aceitas do ponto de vista científico. Então o tecido adiposo ele produz adipocinas como aumento de leptina, de resistina, TNF-alfa e redução da adiponectina e o aumento dos ácidos graxos livres. E essa resistência insulínica é o que vai levar à síndrome metabólica, e aqui alguns exemplos: doença hepática gordurosa não alcoólica, a disfunção endotelial, ovários policísticos, dislipidemia, intolerância à glicose e aí por diante, né? Ela é um quadro muito frequente entre crianças e adolescentes. Aqui são dados de um estudo que nós fizemos aqui em Ribeirão Preto, com quase 400 crianças e adolescentes, e nós mostramos que, independente do critério que a gente usou, seja insulinemia acima de 15 ou ROMA acima de 3,16, a prevalência de resistência insulínica ficou em torno de 40%. 39% aqui nesse grupo, 40% por esse critério. Então vejam que é uma prevalência extremamente alta. Então quando vocês atenderem uma criança, um adolescente com obesidade, lembrem que há um risco aí de pelo menos 40% de que ele seja portador de resistência periférica à insulina. E aí, se ele for portador de resistência periférica à insulina, ele está em risco de ter o quadro de síndrome metabólica. Independente da classificação de síndrome metabólica que a gente use, mas eu vou lembrar que a resistência insulínica é o disparador de todo esse processo que pode culminar no diabetes, mas também leva a disfunção endotelial, doença hepática gordurosa, hipertensão arterial e assim por diante. Muito bem, aí nós definimos se o paciente tem resistência insulínica ou não, independente disso, ele já veio aqui para esse esquema. E aí nós vamos falar rapidamente do que a gente chama de obesidade sindrômica. Nós chamamos de obesidade sindrômica aquele caso em que o paciente tem obesidade, mas a obesidade é um dos componentes fenotípicos de uma síndrome genética. Tá? O mais clássico disso é a síndrome de Prader-Willi. A síndrome de Prader-Willi é uma deleção de um segmento do cromossomo 15 que leva a uma série de características fenotípicas, e não é só obesidade, tem uma série de características. Só como exemplo aqui tem estrabismo, tem alterações labiais, mas o que interessa para nós é que é um quadro de obesidade extremamente grave, que começa precocemente, evolui muito rápido e são pacientes muito difíceis de tratar. Então aqui a obesidade faz parte de uma síndrome genética. Mas outras síndromes genéticas também têm dentro do seu fenótipo a obesidade. Por exemplo, a síndrome de Lawrence-Moon-Biddle, as próprias síndrome de Down, a síndrome de Armstrong, são todas síndromes genéticas que podem cursar com obesidade. Por que isso é importante? Isso é importante porque me direciona para algumas possibilidades terapêuticas. Então eu trouxe como exemplo para vocês aqui um tratamento que ainda é off-label, mas vários serviços no mundo já utilizam, inclusive aqui no Brasil, é utilizado em alguns serviços, que é o uso do GH para pacientes obesos com Prader-Willi, tá? Especificamente com Prader-Willi. E vejam esse exemplo publicado aqui, desse paciente com Prader-Willi, uma obesidade extremamente grave, 6 meses de tratamento com GH, 2 anos de tratamento e vejam 5 anos de tratamento, praticamente um paciente curado. Então, o importante de nós tentarmos dar um diagnóstico é a gente ter um caminho terapêutico. Não é? Se esse paciente não tivesse esse diagnóstico, não fosse tratado assim, ele estaria fazendo dieta e exercício até hoje e possivelmente não teria conseguido resolver a sua obesidade da forma como foi resolvido nesse caso. Depois nós temos o que a gente chama de obesidade genética, e esse é aquele quadro
clássico que a gente conhece. A presença de progenitores que são obesos levam genes de obesidade para a criança, né? Então eu tenho uma série de polimorfismos genéticos, tá? E se eu sou capaz de detectar esses polimorfismos, eu consigo prever a obesidade. Mas o detalhe é que quanto mais alelos de risco, maior a obesidade. Portanto, o que a gente tem que entender é que a obesidade é uma doença poligênica. Nós não vamos ter, a não ser com algumas exceções, um indivíduo que eu consiga detectar um gene que leve esse indivíduo a ser obeso. Ele tem uma série de genes que, de alguma forma, aumentam a sua susceptibilidade à obesidade. Se ele tiver poucos desses genes ativos, vamos dizer assim, ele tem uma chance menor de ser obeso. Se ele tiver muitos desses genes, ele tem uma chance bastante maior de ser obeso. E o que esses genes fazem? Então, por exemplo, esse é um artigo que discutiu exatamente isso, mas é lá antiga, lá de 2008. Naquela época se conhecia até muito menos genes do que se conhece hoje, né? Mas já se sabia naquela época que alguns indivíduos têm genes que levam ao metabolismo basal mais baixo, outros indivíduos têm um efeito térmico dos alimentos que é menor, outros oxidam pouca gordura, outros têm níveis elevados de lipase lipoproteica, outros mobilizam pouco lipídio para serem oxidados, outros têm uma inadequação da regulação hipotalâmica de fome e saciedade, outros oxidam pouco na musculatura esquelética. Então vamos imaginar só esses genes aqui e pensem num indivíduo que tem tudo isso ativo. Ele vai ter uma enorme dificuldade de emagrecer. Mas o indivíduo que, por exemplo, só tiver um grau de mobilização lipídica baixo, mas todo o resto não for ativo, ele talvez tenha um quadro de obesidade, que também tem um fundo genético, mas muito menos grave, muito mais fácil de tratar. Depois eu tenho a epigenética, né? E a grande diferença da genética para a epigenética é que a genética é algo que está no nosso cromossomo. Ela está no nosso cromossomo, ela é transmitida de geração a geração. Já a epigenética não. A epigenética é justamente uma adaptação do cromossomo para que eu tenha uma característica fenotípica que é própria daquele indivíduo, né? Então a gente sempre usa essa analogia que a epigenética, eu posso ter dois indivíduos com exatamente o mesmo DNA, mas de acordo com a programação metabólica epigenética, um indivíduo virou magro e o outro pode virar obeso. E o exemplo mais clássico de epigenética é justamente a obesidade. Porque eu tenho situações, por exemplo, que eu tenho uma desnutrição materna, ou uma mãe com uma placenta ruim, uma placenta pequena, calcificada, uma mãe hipertensa, esse feto vai tender a uma desnutrição. E aí, para que ele sobreviva no ambiente intrauterino, o organismo lança mão de processos chamados epigenéticos. Ele lança mão de uma série de estratégias, a mais frequente é a metilação, em que pequenos radicais metil são colocados em áreas específicas do cromossomo, fazendo com que esse cromossomo seja mais lido ou menos lido, ativado ou desativado, amplificado. Isso faz com que, eventualmente, um gene que esteja desligado para uma característica, ele possa ser ligado, ou vice-versa. Então, quando essa criança ela está lá, dentro do útero da mãe, com fluxo placentário baixo, recebendo pouca alimentação, ela desenvolve uma série de mecanismos epigenéticos, sem alterar o seu DNA, mecanismos esses que fazem com que ela tenha uma preservação da sua gordura corpórea. Então esse indivíduo vira um grande reservador de gordura. Isso faz com que todo o perfil hormonal, metabólico dessa criança seja modificado de maneira epigenética, sem alterar o DNA. Então é uma criança que vai nascer com alto apetite, com crescimento diferenciado, com gasto energético baixo, com perfil hormonal próprio para ser um armazenador. Se essa criança que teve uma desnutrição intrauterina nascer num ambiente de privação alimentar, ela estará muito bem adaptada. Entretanto, se ela nascer num ambiente que tem uma oferta alimentar normal ou alta, ela vai tender à obesidade. Então essa é uma obesidade com um perfil que a gente chama de epigenético. Tá? E eu tenho hoje um conhecimento já muito extenso em relação a isso. A gente sabe exatamente quais são os genes que são modificados em várias instâncias, na placenta, no período intrauterino, mas depois eles são modificados em outras instâncias, como tecido adiposo, pâncreas, intestino, e tudo isso levando a uma programação metabólica para o desenvolvimento da obesidade no futuro e caminhando para o diabetes, para a doença cardiovascular. Se eu consigo detectar exatamente qual é o gene que está metilado, eu consigo avaliar isso até com testes laboratoriais que em breve estarão disponíveis para a gente. Então aqui é um estudo, por exemplo, em que eles avaliaram 2 genes. Um dos genes,
que quando ele é hipometilado, ou seja, quando ele é pouco metilado, ele aumenta o risco de obesidade. E um outro gene, quando ele é hipermetilado, ele aumenta o risco. Então veja, metilação não é uma coisa ruim. Metilação é uma estratégia para você ligar ou desligar um gene. Mas eventualmente eu posso metilar menos e ter uma característica, e metilar mais e ter outra característica. Então esse estudo, por exemplo, ele mostrou que 2 genes, quando eles são hipometilados, um deles, ou hipermetilados o outro, a criança fica mais obesa. Depois eu tenho a obesidade com um perfil psicossocial. Tá? De novo, eu queria lembrar para vocês, essas coisas não são excludentes. Tá? Eu posso perfeitamente ter uma criança que tem genética de obesidade, ela foi programada epigeneticamente para ser obesa e ela tem uma questão psicossocial também. Tá? Lá no nosso serviço, nosso ambulatório de nutrologia na UFSCar, a gente deixa esse esqueminha na pasta do paciente e a gente faz uma marquinha em todas as características que nós detectamos desse paciente, justamente para dirigir o tratamento. Do ponto de vista psicossocial, eu tenho muitas características que já foram levantadas. Tá? Esse daqui é um capítulo do livro de Nutrologia Pediátrica em que a doutora Carla escreveu, em que ela demonstrou algumas dessas características. Por exemplo, pais negligentes frequentemente levam à obesidade, crianças muito vorazes, especialmente se associadas a uma mãe ansiosa. A criança é voraz e a mãe é ansiosa, e isso termina com uma hiperalimentação. Processo de competitividade em que uma mãe muito bonita, ela tende a não querer que a filha seja tão bonita quanto ela. Então acaba não se empenhando para que essa criança tenha uma alimentação saudável. Lógico que não é isso proposital, não é isso pensado, mas isso acontece no nível inconsciente. Né? Culpa pela ausência também é extremamente frequente. Né? Se você tem uma criança que gosta de doce e você chegou tarde em casa, você leva um doce para a criança. Processos simbióticos entre um progenitor obeso e uma criança com tendência à obesidade, sistemas familiares obesogênicos, ou seja, aquelas famílias que foram criadas num ambiente obesogênico, foram criadas numa situação em que se come muito, se come por todos os motivos e não se faz atividade física. E processos psicológicos, por exemplo, a depressão, que frequentemente leva à obesidade. Eu tenho publicações atualmente que mostram que só o fato de haver estresse na família aumenta o risco de obesidade na criança. Então veja essa publicação do ano passado, de 2019, em que os autores fizeram uma revisão sistemática de 27 estudos e mostraram uma correlação positiva entre estresse familiar e obesidade. E esses autores conseguem achar, inclusive, uma explicação. Famílias que vivenciam um estresse muito grande tendem a adotar práticas não saudáveis. E a gente vê isso no dia a dia quando a gente conversa com os pais, né? E às vezes no consultório os pais falam, olha, nós estamos mudando de casa e nesse período é tanta confusão que não está dando para comer direito nem fazer exercício, né? Ou nós estamos reformando a casa, ou um progenitor perdeu o emprego. Então essa situação do estresse faz com que o foco na alimentação saudável e na atividade física se perca e essas crianças acabam engordando por conta disso. Então também é algo a ser detectado a presença do estresse familiar. E algumas situações extremas, né? Como esse relato de caso, que foi o primeiro do mundo que foi relatado, e o nosso grupo aqui de Ribeirão Preto que publicou isso no Journal of Tropical Pediatrics, que é uma das revistas de pediatria mais importantes, porque nós detectamos pela primeira vez a síndrome de Munchausen by proxy, levando à obesidade. Vocês sabem que a síndrome de Munchausen é aquela em que a pessoa provoca sintomas nela própria para poder ter atenção médica, e a síndrome de Munchausen by proxy é quando alguém produz numa criança. Então, geralmente a mãe ou o pai produz algum sintoma na criança para obter atenção médica. E esse caso a gente relatou que o sintoma que essa mãe, no caso era a mãe mesmo, né, que provocava na criança, era a obesidade. Então essa mãe fazia a criança engordar, porque com isso ela conseguia atenção médica. É um caso clássico de Munchausen by proxy, que nós publicamos em 2017. Vejam o IMC da criança. Aqui é o máximo da curva, o percentil 97, eu usei score de mais 3, e a criança estava aqui. Né? Um caso bastante grave, mas também uma origem psicossocial da obesidade. Vejam, qual que seria o tratamento dessa criança? Né? Não é um tratamento tradicional de dieta e exercício. O tratamento, num caso desse, é o afastamento da mãe. Então, por isso é que eu insisto com vocês que classificar a obesidade simplesmente significa achar caminhos terapêuticos, né? Que para cada indivíduo o caminho terapêutico é um. Depois eu tenho o quadro mais tradicional, mas não é o mais frequente, né? Que é o indivíduo que ingere muito, a ingestão alimentar excessiva.
pessoas que comem muito por vários motivos, e às vezes simplesmente porque estão habituados assim, porque foram criados dessa forma, né? Então, toda vez que eu tenho uma ingestão alimentar excessiva, eu tendo a um aumento de peso, e eu acho que isso nenhum de nós tem dúvida. Mas uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é esse artigo também de 2019, bem recente, que mostrou que não é só o comer muito, mas é o comer errado, né? Então, fatores dietéticos e sua associação com a obesidade, uma revisão sistemática. Vejam, o que os autores perceberam? Que algumas práticas alimentares se associam à obesidade na infância. Por exemplo, não tomar o café da manhã. Então vejam que interessante, né? Se não tomar café da manhã aumenta o risco de obesidade, eu tenho uma situação em que quando eu vou conversar com a mãe, às vezes a gente fala, ele vai tirar toda a comida do meu filho. Mas não, aqui eu estou dizendo, coma alguma coisa de manhã. Então eu estou incluindo alimentos para essa criança e não retirando, e ainda assim provavelmente ela vai emagrecer. Né? Isso outros estudos já mostraram. Mas também outras práticas como excesso de ingestão de gorduras, o excesso de ingestão de carboidratos refinados e uma baixa ingesta de micronutrientes, porque tem um consumo baixo de frutas, vegetais e laticínios. Então aqui eu posso achar alguns caminhos de tratamento para essas crianças. Por exemplo, eu incluo o café da manhã, eu reduzo gorduras, eu troco carboidrato refinado por cereais integrais, eu melhora o consumo de frutas, de vegetais e de laticínios. Então, nem sempre é reduzir quantidade de comida, mas muitas vezes é mudar o padrão da alimentação. E aqui, uma publicação também do ano passado, da revista Lancet, em que eles não estavam discutindo exatamente a obesidade, mas causas de morte, mas se a gente for olhar aqui, praticamente todas as causas são ligadas direto ou indiretamente à obesidade. Então, vejam, em relação a causas de morte, o que o periódico Lancet levantou como de maior risco? Ingerir muito sódio, pouco cereal integral, pouca fruta, poucas nozes e castanhas, poucos vegetais, pouco peixe, pouca fibra, pouco ácido graxo poliinsaturado, pouco legume. Vejam, se eu quiser melhorar a dieta desse indivíduo, ao invés de tirar coisas, eu vou colocar coisas. Né? Isso é que eu queria chamar a atenção de vocês. Nem sempre tratamento dietético é redução, redução, redução. Aqui eu teria que, tudo bem, reduzir sódio, mas veja, eu acrescentaria na alimentação cereais integrais, frutas, castanhas, vegetais, ômega 3, fibra, poliinsaturados, legumes, né? E aí eu iria cuidar do resto, que é gordura trans, etc. Né? Então o perfil da alimentação é muito importante de ser ajustado, de ser modificado para a criança obesa. E depois eu tenho a questão do sedentarismo, que às vezes é uma causa única, ou às vezes ela é ligada a outras causas de obesidade. Mas o que eu queria reforçar muito com vocês é que hoje não tem como falar de sedentarismo sem falar de tempo de tela. Porque a maior causa de sedentarismo na infância é justamente o excesso de tela. Nós temos visto no nosso ambulatório, na UFSCar, números assustadores. Né? Uma das perguntas que a gente faz é o tempo de cada uma das telas, a gente soma isso e praticamente nenhum paciente tem menos de 6 horas de tela. Quando a gente soma televisão, celular, videogame, computador, tablet, quase sempre esse número fica em torno de 8 a 10 horas por dia, sendo que menos que 6 horas quase nenhum paciente tem. Então é um número bastante assustador, porque enquanto esse paciente está na tela, ele está sedentário. Né? Isso vale quase como uma regra geral. Talvez uma única exceção sejam aqueles videogames ativos em que é uma tela, mas a pessoa está fazendo atividade, mas a grande verdade é que mesmo quando a família compra um videogame desses ativos, a criança usa para jogar jogos em que ela fica sentada. Isso é a grande verdade. E se nós olharmos, por exemplo, dados americanos, né, de 1970 até 2000, o que a gente vê é que houve uma redução de 40% na atividade física e um aumento de 46% no sedentarismo. Então esse é o perfil ocidental, né? Uma redução muito importante da atividade física e o aumento do sedentarismo ao longo dos anos. E os estudos comprovam de maneira evidente que o tempo em que uma criança fica sedentária aumenta o seu risco de obesidade. Né? Então é lógico que a gente sempre mostra um estudo para dizer, mas quase que eu diria que isso é meio que óbvio. Né? Então se uma criança tem um comportamento sedentário, ela tem aumentos maiores no seu índice de massa corporal, a gente não tem dúvida disso. E lembrar também que quando a gente fala de sair do sedentarismo, não podemos esquecer da associação da atividade física aeróbica com a atividade de resistência. Nós não podemos mais acreditar naquela história que criança não pode fazer atividade de resistência, que prejudica o crescimento, isso já caiu por terra há muito tempo.
cuidando da segurança da criança, não há qualquer problema, e pelo contrário, ela deve fazer atividade aeróbica todo dia, pelo menos 1 hora por dia, e todos os dias, sempre fazendo atividade com perfil aeróbico, mas pelo menos 3 vezes por semana incluir atividade de resistência óssea e muscular. Então isso é algo que a gente orienta para todos os nossos pacientes, e no paciente obeso isso é mais importante ainda. Agora, quando eu vou para o tempo de tela, eu começo a achar os estudos que mostram a associação. Então, por exemplo, esse estudo de 2017, mostrando uma associação extremamente forte entre o aumento da atividade física moderada e a redução do tempo de TV. Então, toda vez que eu convenço uma família a restringir o tempo de tela, eu estou dando oportunidades de atividade física. Nem sempre essa oportunidade é aproveitada, mas pelo menos eu estou dando oportunidade. Então, se eu pego uma dessas crianças que eu comentei com vocês, que tem 6 horas de tela, e eu digo para a família, olha, você vai restringir a 2 horas de tela, que é o aceitável hoje em dia. Nas 4 horas que sobraram, vai existir oportunidade para atividade física. E os estudos mostram que sim, quando a criança tem esse tempo, ela tende a fazer mais atividade. Então esse é um dos objetivos que a gente sempre tem. E quando eu vou para as revisões sistemáticas, que são aqueles estudos que nos dão uma resposta mesmo, vejam que essa é muito recente, de 2019, os autores incluíram 16 estudos e mostraram um risco 1,67 vezes maior, ou seja, 67% mais chance de a criança que não faz atividade física, especialmente se ela fica na tela, de ela ser obesa. Então, o fato da criança ter um tempo de tela elevado aumenta em 1,67 vezes o seu risco de obesidade. E esse tempo é de 2 horas que os estudos usam. Então, toda criança que fica mais do que 2 horas por dia na tela, ela tem 67% mais chance de se tornar obesa. E depois eu tenho os fatores que são associados à obesidade. Então, um dos fatores que é associado são as modificações da microbiota. E eu já adianto para vocês que a gente ainda não tem estratégias terapêuticas muito claras, mas é provável que nós venhamos a ter isso, talvez em 1 ou 2 anos, nós vamos ter aí algum probiótico que a gente possa usar mesmo como terapêutico. Tudo tem caminhado para isso, né? Os estudos são bastante antigos, as modificações da microbiota intestinal já mostram relação com obesidade já em estudos que vêm lá de 2010, eventualmente até antes, tá? Mas alguns estudos recentes têm mostrado alguns aspectos que são importantes para a gente. Um deles é que se a sua microbiota ela tem uma disbiose, você pode ter uma produção de ácidos graxos de cadeia curta excessiva. E apesar de alguns benefícios que esses ácidos graxos têm, o fato é que geralmente são produtos que seriam eliminados pelas fezes, mas que essas bactérias, ao criarem esses ácidos graxos de cadeia curta que são absorvíveis, cria-se uma nova fonte de calorias. Por quê? Ácido graxo é gordura, cada grama tem 9 calorias. Então, um ácido graxo que não seria metabolizado, porque as enzimas não dão conta, seria eliminado pelas fezes, quando ele é trabalhado pela microbiota intestinal, eventualmente ele pode ser transformado em ácidos graxos com esse perfil de cadeia curta e pode ser absorvido como caloria, contribuindo inclusive para o balanço energético positivo. Alguns estudos mostram inclusive efeitos terapêuticos, mas veja, são estudos pequenos iniciais. Aqui esses autores deram um pré-biótico, né, que é uma fibra que aumenta uma população específica de bactérias. E eles deram a inulina como pré-biótico para um grupo de crianças, e o que eles viram é que, ao utilizarem isso, essas crianças reduziram o percentual de gordura, e inclusive reduziram o percentual da interleucina 6, que é uma citocina inflamatória. E aqui a gente já começa a conhecer um pouco quais são as bactérias que podem ter um efeito desejável ou não, ou seja, bactérias que a gente quer que cresçam no intestino e aquelas que a gente não quer que cresçam. Então, o que esses autores chamaram de disbiose, nessa publicação de 2017, foi o aumento dos firmicutes e a redução de bacteroidetes. Isso fez com que houvesse uma elevada atividade fermentativa, um aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, que são aproveitados energeticamente, ou seja, ajudam no balanço energético positivo, tá? Mas esses autores, o mais interessante é que eles dão já um primeiro caminho terapêutico. Aparentemente, se eu aumento o firmicutes e reduzo o bacteroidete, eu tenho uma tendência à obesidade. Portanto, meu objetivo seria aumentar os bacteroidetes e reduzir os firmicutes. E aí eu teria já um caminho terapêutico.
né? E se vocês observarem essa outra revisão sistemática publicada em 2018, nós estamos no mesmo caminho. Esses autores avaliaram 7 estudos e viram que o IMC mais elevado estava nas crianças que tinham pouco bacteroidete e muito firmicute. Então, essa caracterização nos aponta possíveis caminhos terapêuticos. Tá? Isso ainda tem que ser muito estudado, tem que ser muito avaliado, mas sejam essas bactérias envolvidas ou outras, o que nós vamos ter no futuro é isso. Nós vamos ter medicamentos que reduzem a população de bactérias que nós não queremos, tá? Por exemplo, os firmicutes, e aumentam a população de bactérias que a gente quer, por exemplo, esses bacteroidetes. E aí, entra uma questão que diz respeito a qualquer médico, não só aos pediatras, que é a utilização de antibióticos em excesso. Porque quando eu utilizo muito antibiótico, especialmente no começo da vida, eu altero a microbiota intestinal, podendo torná-la mais obesogênica. Então, essa publicação do ano passado, 2019, vejam, uma revisão sistemática de 99 estudos, quase 700 mil pacientes envolvidos, mostrando que a exposição a antibióticos no começo da vida aumenta o risco de obesidade. E aumenta esse risco exatamente por alterar a microbiota intestinal no começo da vida, e essa microbiota pode ser levada para sempre, porque se ela é alterada muito precocemente, ela pode permanecer dessa maneira durante muitos anos para frente. Né? E aqui uma outra publicação relativamente parecida com essa, são 3 estudos na meta-análise, e eles mostraram que, ao mesmo efeito, o excesso de antibiótico no começo da vida leva a um risco maior de obesidade. Mas o que tem de diferente aqui? Se a criança é submetida a um tratamento só, não há um risco aumentado. Ou seja, aquele tratamento que precisava mesmo, né? A criança teve lá uma otite média aguda, bacteriana, grave, precisou usar antibiótico, isso não interfere na microbiota a ponto de levar a uma obesidade futura. Mas aquelas crianças com excesso, que toda vez que vão ao pronto-socorro recebem um antibiótico, mesmo que estejam com resfriado ou com gripe, elas começam a ter odds ratio altas, aqui no caso 24% de mais risco de obesidade quando ela é exposta a mais de um tratamento. E se essa exposição for muito no comecinho da vida, nos primeiros 6 meses, eu acrescento mais 20% de risco de obesidade futura. Obesidade associada a fatores endocrinológicos, existem vários aqui, né? E veja, nós não estamos falando que é causa, mas é associado, né? Então o clássico é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, se a gente pegar qualquer livro, ele tem uma série de características, mas uma das características é o ganho de peso, por vários motivos, inclusive pela redução da taxa metabólica. Então, se eu tenho um paciente obeso com hipotireoidismo, eu vou ter que tratar o hipotireoidismo. Não quer dizer que ao tratar o hipotireoidismo ele vai emagrecer, mas seguramente eu vou estar retirando um dos fatores obesogênicos desse paciente. E doenças endocrinológicas extremamente raras, como, por exemplo, a deficiência congênita de leptina, que é uma alteração monogênica, aí sim eu tenho um gene único, e se esse gene não funciona e não produz leptina, essa criança começa a engordar muito e muito precocemente. Chama atenção o fato de que nos primeiros meses de vida a criança já tem um ganho de peso extremamente elevado, inclusive com leite materno, e ela descola rapidamente da curva de crescimento, chegando a valores extremamente elevados de IMC, como esse perfil que vocês estão vendo aqui. E o interessante é que, uma vez detectado, basta eu repor a leptina. E a reposição é parecida com a reposição de insulina, né? São injeções diárias. Vejam nesse caso, essa criança, assim que começou a reposição de leptina, ela começa a ter uma resposta importante. Apesar de serem casos raros, vale a pena a gente pensar nisso, pelo menos com aquelas crianças que têm um ganho de peso muito rápido, muito importante, muito precoce, logo no início da vida. E depois, eu tenho que lembrar que um pouco da alteração de sono que leva à obesidade está ligado a fatores endocrinológicos também. Então, a baixa duração do sono, ela leva a uma produção reduzida de leptina, a produção aumentada de grelina, que é o hormônio que provoca fome, altera a resistência insulínica. Então, para lembrar também da intersecção dessas coisas, porque a baixa duração do sono tem um perfil também, muitas vezes, endocrinológico de levar à obesidade. Problemas neurológicos. Né? Problemas neurológicos são aqueles ligados ao hipotálamo. Né? Nós não vamos entrar aqui nesses detalhes, mas só para mostrar a complexidade da atuação hipotalâmica na obesidade, em que eu tenho toda a regulação da fome e da saciedade no hipotálamo, com uma série de hormônios envolvidos no controle do metabolismo energético. Então, vejam, qualquer lesão hipotalâmica pode levar a um descontrole franco da obesidade. E, na literatura científica, costuma-se chamar isso de hypothalamic obesity, obesidade hipotalâmica, que é aquela obesidade que tem como causa uma
alteração hipotalâmica. O que pode acontecer? Eu posso ter uma lesão mecânica, então às vezes eu estou fazendo anamnese e a mãe diz assim, olha doutor, ele caiu de bicicleta, bateu a cabeça, foi para o hospital, ficou lá em observação, não aconteceu nada, ficou tudo bem, fez até um eletro, tá tudo bem, mas depois disso começou a engordar. Eu tenho que pensar que ele pode ter tido, durante esse trauma, um sangramento específico numa região pequena do hipotálamo, que quase não deu sintomas, mas alterou essa região. Mas isso pode acontecer também numa cirurgia, pode acontecer radioterapia, pode acontecer pós-encefalite, ou seja, eu tenho várias causas que podem levar a essa lesão hipotalâmica. Aqui, só como exemplo, um caso clínico que foi publicado agora, em 2019, uma criança que fez uma cirurgia de crâniofaringioma e depois da cirurgia, vejam o que acontece com essa criança em termos de IMC. É um ganho brutal de IMC da criança logo após a cirurgia. Por que disso? Porque provavelmente durante a cirurgia, é muito comum acontecer na cirurgia de crâniofaringioma, ela teve uma lesão hipotalâmica. Tá? Aqui mostrando que muitas vezes, se o indivíduo já tem uma propensão à obesidade, essas lesões hipotalâmicas têm um resultado ainda pior. Né? Então, quanto maior o IMC, maior o efeito dessa alteração hipotalâmica. Então, aqui são indivíduos que, 6 anos depois de terem retirado tumores hipotalâmicos, o que aconteceu com o IMC deles? Se eles tinham IMC baixo, praticamente não mudou 6 anos depois. Mas, conforme o IMC deles já era mais alto, eles passaram a ficar ainda mais obesos. Isso não está muito bem explicado por quê, mas possivelmente porque essas alterações são mais impactantes, as desregulações para esses indivíduos. E aqui uma coisa mais nova, vejam que nós estamos falando aqui de uma publicação de 2019, em que se tem demonstrado que não são apenas lesões físicas, mecânicas ou químicas que podem levar a essa lesão hipotalâmica, mas processos inflamatórios hipotalâmicos também levam ao mesmo efeito. Isso é uma novidade para a gente, porque sempre que a gente falava em obesidade hipotalâmica, a gente pensava numa lesão mecânica, numa lesão física, numa lesão química. E agora não, nós estamos também sabendo que há um processo inflamatório hipotalâmico que pode levar a isso. E como que eu controlo esse processo inflamatório? Através do emagrecimento e através da atividade física. Mas o indivíduo obeso, o processo inflamatório crônico do obeso leva a uma inflamação também hipotalâmica. E com isso eu tenho uma série de alterações em leptina, em insulina, em vários mediadores, fazendo com que eu tenha um risco aumentado de diabetes, câncer, resistência insulínica e a própria obesidade. Então, essa obesidade hipotalâmica no futuro, possivelmente nós vamos ter também como medir o grau de inflamação hipotalâmica, prejudicando o controle de fome e saciedade desse paciente. Depois eu tenho os distúrbios do sono. Nós podemos dizer que a alteração do sono hoje é uma das causas tratáveis, controláveis, mais importantes da obesidade. E, de novo, distúrbios do sono, eles estão ligados também à questão do tempo de tela, porque aquela criança que fica na tela até tarde, ela vai dormir agitada, ela vai dormir mal, e às vezes vai dormir pouco, porque ela não se dá conta de que ela está há várias horas jogando ou acompanhando um canal de YouTube, e ela não percebe. Quando ela vê, já são 2 horas da manhã, aí ela vai dormir mal e vai dormir pouco, porque ela vai ter que acordar cedo para ir para a escola. Então esse é algo que a gente tem que cuidar muito, que são os distúrbios do sono. E a gente sabe de tudo que leva à privação de sono. Leva ao aumento da produção de grelina, que é o hormônio da fome, uma diminuição da leptina, que é o hormônio que controla o balanço energético. Com isso eu tenho mais fome. Mas eu tenho um aumento das oportunidades de comer também. Por quê? Porque o paciente que está acordado, ele tem mais chance de comer do que se ele estivesse dormindo. Tá? Com isso eu levo ao aumento da ingestão calórica. Mas eu tenho alteração da termorregulação, e com isso eu levo uma redução do gasto energético. Então, eu ingiro mais calorias e gasto menos calorias. Obviamente, eu vou levar para a obesidade. Além do que, o indivíduo privado de sono fica mais cansado, faz menos atividade física e economiza energia também, levando à obesidade. Fora os hormônios, especialmente os hormônios de estresse, que participam disso também. Então, eu tenho, inclusive, todas as explicações possíveis para que o sono de baixa qualidade, de baixa duração, seja um fator obesogênico importante. Revisões sistemáticas, existem várias, eu trouxe essa de 2017, mostrando, vejam, todos os estudos, todos eles praticamente, mostrando que indivíduos que dormem mal ou dormem pouco têm um peso maior, um IMC maior, tá? Agora, praticamente todos, à exceção desse estudo, todos eles, o pontinho está para cá da linha.
E o resultado final da meta-análise mostra claramente que a pouca duração do sono se relaciona francamente à obesidade, com um risco bem mais elevado, um risco 45% maior de indivíduo se tornar obeso se ele tiver uma privação de sono. Essa é uma publicação antiga, mas já em 2012, eu trouxe mais para mostrar para vocês. Esses autores revisaram 25 estudos, todos os estudos, todos os 25, mostraram associação significativa entre curta duração do sono e obesidade. Todos os estudos, né? Então, vejam a importância desse tema. E aqui, uma publicação que traz uma das explicações mais aceitas para isso, que é a questão da grelina, né? Então, eles pegaram $50 e deram para um grupo de homens, metade desses homens tinha dormido bem, metade tinha sido privado de sono. E deram $50 e mandaram para o supermercado. O que aconteceu? Aqueles que tinham dormido mal compraram alimentos mais calóricos do que aqueles que tinham dormido bem. E aí eles dosaram a grelina dessas pessoas e eles viram que aqueles que tinham dormido mal tinham uma quantidade de grelina significativamente maior, e a grelina é justamente o hormônio que provoca fome, um dos hormônios que provoca fome. A obesidade associada ao uso de fármacos. Esse é um dado extremamente importante, porque toda vez que eu atendo um paciente obeso, eu preciso perguntar os remédios que ele está tomando, e se algum desses medicamentos tiver um perfil obesogênico, eu tenho que tentar resolver isso. Vários e vários pacientes que eu atendi, eu conversei, por exemplo, com um psiquiatra e trocamos juntos, né, lógico, a orientação do psiquiatra, um medicamento que é francamente obesogênico por outro que não é. E algumas situações até interessantes, por exemplo, o paciente usando um antidepressivo, uma criança, um adolescente usando, por exemplo, fluoxetina, e a fluoxetina, depois dos 3 primeiros meses, ela tende a aumentar o ganho de peso. No começo do tratamento não, mas após 3 meses sim. E aí a gente conversa com o psiquiatra e fala, olha, a sibutramina tem também uma atividade antidepressiva leve, será que não poderia usar para esse paciente? Ou a bupropiona? E ao psiquiatra trocar esse medicamento, há um bom resultado. Então, existem vários medicamentos que levam a um ganho de peso. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês os medicamentos psiquiátricos, né? Então, vejam, 10 semanas de uso de clozapina leva a 4,5 kg de peso. 10 semanas de olanzapina a 4 quilos, e assim por diante, né? Então, às vezes, só o fato de a gente ajustar a medicação. E na pediatria, lembrar dos antistamínicos. Os antistamínicos, mesmo os mais modernos, eles dão um pouco de fome, dão um pouco de sono. Então, se a criança dorme mais, ela gasta menos energia, se ela tem fome, ela come mais. Então, o uso por longos períodos, como às vezes acontece de um antistamínico, pode levar a criança a um ganho de peso. E, para terminar, a obesidade associada a agentes infecciosos, nós ainda conhecemos muito pouco sobre isso, mas é importante a gente ficar antenado, porque é provável que em algum momento a gente tenha informações mais concretas e utilizáveis a esse respeito, né? Os vírus e a obesidade já é uma relação conhecida há muito tempo. 10 diferentes tipos de vírus já foram relacionados à obesidade em modelos animais, mas no ser humano, o AD36, o adenovírus 36, tem uma relação já bastante comprovada em relação à obesidade do ser humano. Vejam, quando a gente detecta um vírus que ele é mais prevalente no obeso do que no não obeso, não quer dizer que o vírus está causando obesidade, mas pelo menos a gente tem que olhar para essa relação e ver o que está acontecendo. Em que medida esse vírus pode estar levando essa pessoa a acumular mais gordura ou a ter mais fome, isso tudo tem que ser conhecido. Mas a relação entre vírus e obesidade já é bastante forte, e se vocês quiserem ler sobre isso, o termo que a gente usa para buscar na internet é infectobesity. Esse é o termo que a gente usa. O Dr. Dhurandhar é a maior autoridade do mundo sobre infectobesity. Felizmente, nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo pessoalmente o ano passado, no Congresso Brasileiro de Nutrologia. Ele esteve com a gente e falou bastante sobre isso, mas essa é uma publicação dele de 2017, em que ele fala de todos esses agentes etiológicos que podem levar, de alguma maneira, à obesidade, né? E é lógico, o AD36 é o mais conhecido de todos, mas eu tenho outros adenovírus que já se relacionaram à obesidade, aumento de IMC, acúmulo de lípidos, né? O AD36 tem estudos muito interessantes em modelos animais, mostrando que galinhas infectadas com o adenovírus 36 acumulam muito mais gordura do que as não infectadas. E isso talvez aconteça também no ser humano. Então isso é algo que a gente vai ficar atento, porque é provável que em algum momento a gente tenha, inclusive, opções terapêuticas para indivíduos obesos em que se comprove a contaminação por um desses vírus.
Se vocês olharem essa publicação, eu achei bastante interessante, é uma publicação de 2019, em que os autores falam de fatores etiológicos múltiplos para a prevenção da obesidade na infância. E uma publicação genérica como essa, não é uma publicação de virologia, não é uma publicação específica de Infect Obesity, vejam que é Current Nutrition Reports, mas numa publicação genérica como essa, há um capítulo dedicado a Infect Obesity, que eu trouxe o print aqui só para chamar a atenção de vocês. E aí falando muito do adenovírus 36. Então, essa é uma questão que a gente vai ficar bastante antenado daqui para frente. Se eu pegar já estudos de meta-análise sobre isso, nós já temos, tá? Tem uma meta-análise publicada em 2015, falando especificamente do adenovírus 36, aumentando o risco de obesidade. E veja, os indivíduos infectados por esse vírus, eles têm quase em todos os estudos aqui um risco maior, e o resultado final da meta-análise também mostrando um risco aumentado desses pacientes, né? É lógico que a gente sempre pode perguntar, mas será que os obesos não se infectam mais, e essa é só uma relação estatística? Pode ser, mas estudos em modelos animais mostram inclusive efeitos metabólicos, por exemplo, o acúmulo aumentado de gordura, como eu comentei com você. Era isso que eu queria falar com vocês, agradeço mais uma vez a atenção, foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite, de certa maneira a gente se sente ligado, né, e essa falta que a gente sente do contato humano, a gente consegue contornar um pouquinho isso com essas lives, tá? Então, muito obrigado, e eu fico à disposição de vocês aí, se o Dr. Durval captou perguntas que vocês tenham feito, para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Ok, doutor Carlos Alberto Nogueira de Almeida, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Eu tenho aqui duas perguntas que foram enviadas, aliás, três. A primeira é, doutor Carlos, na obesidade infantil, predomina a genética, a epigenética ou efetivamente é o meio ambiente? É uma pergunta excelente, né? Uma pergunta excelente, porque essa pergunta, se fosse feita há alguns anos atrás, a gente diria que é a genética, né? Depois nós começamos a perceber o papel do ambiente, né? Vocês viram aquele slide que eu mostrei do aumento importante do sedentarismo ao longo dos anos, né? E essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente está discutindo sobre meio ambiente, é extremamente comum que as pessoas falem, ok, mas espera aí, a genética do ser humano não mudou em 50 anos, mas a prevalência de obesidade infantil aumentou muito. E nós temos a mesma genética, porque eu tenho uma mudança genética, eu levo milhares e milhares de anos, né? Então a questão ambiental é que deve ter mudado, e não dá para discordar disso. Então a nossa genética para a obesidade, ela está presente desde lá do homem pré-histórico, naquele momento em que para sobreviver era importante você acumular energia. Se você conseguia acumular energia, você tinha uma chance maior de sobrevivência. Então essa genética foi criada ao longo dos anos para que os indivíduos vivessem mais, não é? Então a gente tem essa genética lá desde o homem pré-histórico, só que nós estamos ficando obesos só nos últimos anos. Então eu acredito que o fator genético não é o mais importante, o fator ambiental ele é o mais relevante, sim. Agora a epigenética nós estamos conhecendo agora, tá? Mas a epigenética ela também é intermediada por fatores ambientais. Por quê? Porque a epigenética é uma estratégia que o organismo da mãe utiliza para adaptar o seu feto ao meio ambiente. Então, se a mãe está adaptando a criança ao meio ambiente obesogênico, essa criança tem o seu risco aumentado, de maneira que os fatores epigenéticos, seguramente eles são importantes, mas eles também são, de certa maneira, intermediados pelas questões ambientais. Obrigado. Doutor Carlos, aqui também uma outra pergunta. Será que os probióticos com muitas bacteroidetes e poucas firmicutes seria interessante para ser utilizadas, para serem prescritas para crianças? Ou seja, será que dar o iogurte natural para crianças poderia ser uma boa estratégia para o não ganho de peso corporal dessas crianças?
A gente acredita que sim, né? Só que nós não temos ainda os estudos clínicos comprovando cabalmente isso, né? Como não era uma aula de probióticos, eu não entrei em muitos detalhes, mas existem vários estudos já mostrando resultados bem interessantes, mas não temos ainda uma proposta terapêutica clara, né? Como tudo em medicina, às vezes o modelo faz todo sentido, mas na prática nem sempre funciona, né? Nós temos visto isso nessa epidemia da Covid-19, quantas coisas in vitro maravilhosas e que no ser humano acabam não tendo o resultado esperado. Então ainda não é o momento da gente fazer prescrição de probiótico visando emagrecimento, mas é momento sim da gente ficar antenado, porque isso vai acontecer brevemente. A outra pergunta é sobre medicamentos. Posso utilizar algum medicamento para crianças ou posso utilizar algum medicamento para adolescente obeso? Ou seja, farmacoterapia anti-obesidade para crianças e para adolescentes. É possível a prescrição? Bom, se a gente quiser fazer prescrição on-label, não. Tá? Porque no Brasil não há nenhum medicamento anti-obesidade aprovado para crianças e adolescentes. Existe uma prescrição que eu diria que é mais ou menos label, né? Não é nem on-label nem off-label, é mais ou menos label. Por exemplo, que é a metformina. A metformina não é aprovada para obesidade, mas existem vários estudos, e 2 deles bastante recentes, mostrando que a metformina, mesmo quando utilizada isoladamente, ela tem um efeito emagrecedor. Então, tem estudos muito bem conduzidos sobre isso. Então, é um medicamento que, nas crianças obesas com resistência insulínica, a metformina pode ser de grande utilidade, tá? Mas não é um label porque não está lá registrado para essa finalidade. O Orlistat, nos Estados Unidos, ele pode ser usado a partir de 12 anos. Aqui no Brasil ele é uso adulto, mas também eu diria que é mais ou menos label, porque eu tenho aprovação do FDA. E nos Estados Unidos, entende-se que todo medicamento aprovado para adulto pode ser usado para indivíduos com mais de 16 anos. Como a adolescência vai até os 20 anos, eu teria uma faixa entre 16 e 20, que nos Estados Unidos, os medicamentos aprovados para adulto podem ser usados. Então, também é um mais ou menos label também nessa faixa etária. E, por fim, esses análogos, né, que têm sido usados, liraglutida, etc., eles já são utilizados em criança para tratamento de diabetes mellitus. Ou seja, se eles são aprovados para essa finalidade e se comprovou que eles também atuam muito bem na obesidade, né, os análogos do GLP-1, é provável que em algum momento eles sejam liberados para uso pediátrico, que eles já são liberados para uma indicação, porque não seriam para outra. Então também nós estamos naquela situação do mais ou menos label. Tá? Agora, eu tenho também a utilização totalmente off-label, que são aqueles medicamentos que claramente no Brasil são para uso adulto. E aí, quando eu utilizo na pediatria, se eu vou ter resultado? Sim, né? Lógico, se eu usar o catecolaminérgico para criança, eu vou ter um bom resultado, para o adolescente também, mas eu tenho que lembrar que eu estou fazendo um uso aí sim, totalmente off-label, pelo menos na realidade brasileira. Ok. Eu não sei se é uma pergunta, vamos dizer, ética, mas de qualquer maneira, qual o melhor probiótico que nós temos no mercado brasileiro atualmente e que poderia ser utilizado, seria prescrito para as crianças e adolescentes? Infelizmente nós não temos essa resposta, né? Nós não temos essa resposta. Não seria correto dizer para vocês, usem isso para a obesidade, porque nós não temos evidência científica para isso, tá? Então não é nem questão de dizer ou não marca, é questão de não ter evidência científica ainda para a utilização. Alguma experiência no uso da melatonina para melhorar o sono das crianças? Ou não existe assim evidências científicas, trabalhos, etc.? Na pediatria, que a gente inclui a adolescência, né? Vocês sabem que a gente tem pouca evidência científica para tudo, né? Os comitês de ética raramente aprovam estudos em criança, adolescente, é bastante complicado isso. Então, vocês vão ouvir muito sempre o nutrólogo pediatra dizer, olha, não tem evidência para isso ou para aquilo. E a melatonina é um desses casos, né? A pessoa que perguntou, eu diria que ela está coberta de razão na sua pergunta, porque se eu mostrei vários slides falando sobre a importância do sono,
E aí tem um estudo americano, por exemplo, que ele coloca a questão do sono como o principal fator associado à obesidade na infância. Então vejam que se eu tenho um medicamento, vamos dizer, entre aspas, a melatonina, que eu pudesse melhorar a qualidade do sono, é lícito eu imaginar que eu minimizaria esse malefício, né? Entretanto, nós não temos, de fato, evidência científica para isso. E eu queria aproveitar para lembrar que, hoje, a gente tem muita convicção de que a má qualidade de sono está extremamente ligada à tela. Tá? Eu falei para vocês durante a aula e quero repetir. Aquela criança que fica no videogame, que fica na televisão, que fica no YouTube, no celular, até de madrugada, ela dorme pouco porque ela não percebe que a noite está avançando, e ela dorme mal porque ela fica muito estimulada e não tem uma qualidade de sono adequada. Ok. Haverá uma aula para informar sobre quais exames pedir em cada caso de obesidade infantil? Sim, inclusive, muito possivelmente, no próximo módulo, ainda que seja um módulo virtual, nós vamos falar de obesidade infantil especificamente, e aí não falando dessa classificação, mas falando da obesidade como um todo, e incluindo os exames que a gente solicita para a criança obesa como rotina, e os outros que podem ser solicitados em caso específico. Nós vamos falar sobre isso no curso, sim. Só para finalizar, resistência insulínica e obesidade. Pode ter crianças que não tenham resistência insulínica e são obesos? Sim, sim. A resistência insulínica está presente possivelmente em 40% das crianças, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo do perfil genético da população. Existem crianças obesas sem resistência insulínica porque a resistência insulínica, de certa maneira, ela é geneticamente mediada. Então a gente sempre diz assim, não tem resistência insulínica quem quer, tem quem pode. Porque se a pessoa não tiver o perfil genético para ser resistente à insulina, mesmo ganhando muito peso, ela não vai ter. É comum a gente ver pacientes extremamente obesos, né, pacientes adultos, às vezes com obesidade extrema, e que não tem nenhum grau de resistência insulínica. E eu tenho crianças com obesidade leve, sobrepeso, e eu diria até sem obesidade, crianças eutróficas com resistência insulínica. Então há uma relação muito forte entre as duas coisas, mas não é uma relação de obrigatoriedade. Eu tenho crianças obesas sem resistência insulínica e tenho crianças com resistência insulínica que nem sequer são obesas. Ok, doutor Carlos, não temos então mais perguntas. Eu quero dizer a vocês, aos queridos aí, estimados pós-graduandos, que no próximo dia 13, próxima quarta-feira, às 19 horas, pré-bióticos, probióticas na prática clínica, com a doutora Marcela Garcês. Então, esse é mais uma atividade científica complementar para o CN Nutro, especificamente para vocês que estão fazendo o CN Nutro. Qualquer pergunta pode nos direcionar, que nós estaremos enviando para o Dr. Carlos Alberto Nogueira de Almeida. A todos vocês, nós agradecemos muitíssimo pela presença. Dr. Carlos, muito obrigado e que Deus abençoe a todos com saúde nutrológica total. Muito boa noite a todos. Boa noite.